Em um tempo em que a fé estava esquecida, em que o povo escolhido havia trocado a glória do Senhor por ídolos de madeira e pedra, surgiu uma mulher, uma voz no deserto, uma luz em meio às trevas. Seu nome era Débora, juíza, profetisa, líder de guerra, uma mulher de Deus em tempos de caos. O livro de Juízes, capítulo 4, nos transporta para um dos períodos mais sombrios da história de Israel. Após a morte de Josué, o povo entrou em um ciclo destrutivo. Se afastavam de Deus, eram oprimidos por nações vizinhas, clamavam por socorro, e Deus levantava juízes para libertá-los. Mas, como um coração doente, Israel voltava sempre aos mesmos erros. E agora, estavam novamente sob opressão, terrível, brutal, impiedosa. Durante 20 anos, o povo gemeu sob o domínio de Jabim, rei de Canaã, e de seu comandante Sísera, um homem cruel que aterrorizava as aldeias com seu exército de 900 carros de ferro. Oprimidos, sem esperança, sem direção. O povo se lembrava do Senhor, mas apenas quando tudo havia sido perdido. A oração voltava aos seus lábios, os clamores subiam, atravessando o céu. E Deus, em sua misericórdia, ouviu. Mas desta vez, o libertador que Deus levantaria não viria com espada nem com exército. Seria uma mulher, algo inconcebível para aquela cultura. Uma mulher que ouviria a voz de Deus quando os homens haviam se calado. Débora. Seu nome significa abelha, pequena, mas trabalhadora, sutil, mas letal, doce, mas com ferrão de justiça. Ela não era guerreira, mas julgava causas. Não era rainha, mas guiava a nação. Ela ouvia Deus e o povo ouvia a ela. Débora era profetisa e, mais do que isso, era juíza de Israel. A única mulher a ocupar essa posição em toda a história do povo de Deus. Sentava-se sob a tamareira de Débora, entre Ramá e Betel. Ali, homens e mulheres vinham de longe para buscar sua sabedoria. Seu coração ardia por justiça, por verdade. Mas havia algo mais profundo dentro dela, um chamado divino. Algo que pulsava como fogo em seus ossos. Ela sabia, o tempo da libertação havia chegado. Em oração, Débora recebeu de Deus uma ordem clara. Levanta-te e convoca a Baraque. Diga a ele que reúna 10.000 homens e vá ao Monte Tabor, pois eu entregarei Sísera nas mãos dele. Baraque era um líder militar de Naftali, valente, mas temeroso. O terror causado por Sísera o havia enfraquecido por dentro. Por isso, ao receber o chamado de Débora, ele respondeu com uma condição: se você for comigo, irei. Mas se não for, não irei. E Débora com firmeza respondeu: irei com você. Mas saiba, a honra da vitória não será sua, pois o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. A profecia estava lançada, e assim a marcha da libertação começou. A notícia se espalhou como fogo seco. Tribos começaram a se mover. Zebulon, Naftali, pequenos grupos, poucos, mas decididos. Os sons dos passos, das orações e da esperança ressurgiam entre o povo. Sísera soube do movimento e, como uma tempestade, marchou com seus 900 carros de ferro até o ribeiro de Quizon. Parecia uma batalha impossível. Como enfrentar uma força tão grande? Mas Débora sabia, o Senhor já saiu adiante de ti. O Monte Tabor se erguia diante deles como um santuário, e como uma coluna de fé, o pequeno exército de Israel avançava. Eles não tinham carros de ferro, não tinham vantagem estratégica, mas tinham algo que o inimigo não podia ver: a presença do Senhor dos Exércitos. Débora estava lá, não atrás, mas no meio do povo. Ela não era uma líder de palavras, mas de presença. E quando chegaram ao alto do monte, a visão era clara. O exército de Sísera se aproximava como uma onda negra no vale abaixo. Levanta-te, Baraque. Este é o dia em que o Senhor entrega Sísera em suas mãos. O Senhor marchou à sua frente. As palavras cortaram o vento.
E como um trovão, a fé acendeu o coração dos guerreiros. Baraque desceu do monte, seguido pelos 10.000, e no vale, a fúria de Deus se preparava para cair. Um milagre aconteceu diante dos olhos de todos. A tempestade desceu dos céus. Chuvas torrenciais caíram sobre o vale. O ribeiro de Quizon transbordou. A lama engoliu os carros de ferro. A força do inimigo virou armadilha contra si mesma. Homens que antes tremiam agora avançavam como leões. Baraque liderava com coragem. Sísera, em pânico, saltou do carro e fugiu a pé. A mão de Deus estava ali, invisível, mas palpável. A vitória não vinha da espada, vinha da obediência, da fé, da aliança com o Deus vivo. Sísera fugiu, sozinho, desonrado, sem exército, e em sua fuga encontrou um aparente refúgio. A tenda de uma mulher chamada Jael, esposa de Heber, o queneu. Sísera pensava estar seguro. Exausto, confiou em Jael e adormeceu. Mas Jael, cheia de discernimento e coragem, sabia que ele era o inimigo de Deus e do povo de Israel. Silenciosamente, ela pegou uma estaca da tenda e, com um só golpe, pôs fim à vida do opressor. Quando Baraque chegou, Jael saiu e disse: "Venha, e eu lhe mostrarei o homem que você procura." E ali cumpriu-se a palavra profética de Débora: "O Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher." Débora e Baraque compuseram um cântico de vitória, um dos mais belos da Bíblia. Está registrado em Juízes capítulo 5. Um hino à justiça de Deus, à coragem dos humildes e à força que vem da obediência. Louvem ao Senhor, porque se dispuseram os voluntários de Israel, e o povo se ofereceu prontamente. Cessarão os guerreiros em Israel, até que eu, Débora, me levantasse, até que me levantasse uma mãe em Israel. Débora não se chamou de guerreira nem de juíza, mas de mãe, pois foi com amor, coragem e fé que ela gerou a liberdade de um povo oprimido. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, entoaram este cântico: "Louvem ao Senhor, porque se dispuseram os voluntários de Israel e o povo se ofereceu prontamente." Débora não começou exaltando sua própria coragem, nem a vitória de seu povo. Ela começou exaltando a prontidão dos corações dispostos. Para Débora, o verdadeiro poder de Israel estava na fé e na obediência ao Senhor. O Cântico de Débora, registrado em Juízes 5, é considerado um dos textos poéticos mais antigos e poderosos da Bíblia. Nele, Débora lembra o povo das grandes intervenções de Deus. Ela canta sobre o momento em que o Senhor marchou do Monte Sinai. Ela fala das tribos que responderam ao chamado e daquelas que se omitiram. De Efraim desceram os de Amaleque e de Benjamim os que te seguiram. De Maquir vieram comandantes e de Zebulon os que levam a vara de comandante. Mas também há um lamento, porque Gileade ficou além do Jordão. Dan, porque se deteve junto aos navios. Azer permaneceu à beira do mar. Débora honra os que foram fiéis e denuncia os que se esconderam no conforto, porque a libertação exige coragem e sacrifício. O cântico destaca que a vitória não foi dos fortes, mas dos obedientes. Sísera confiava em seus carros de ferro, em sua força, em sua fama, mas foi vencido pelo poder de Deus, que usa a natureza, a chuva e até mesmo as mulheres para cumprir seus propósitos. Débora canta sobre Jael, a mulher que matou Sísera. Bendita seja entre as mulheres Jael, mulher de Heber, o queneu. Entre as mulheres que habitam em tendas, bendita seja. Uma mulher com uma estaca se tornou instrumento de justiça. Débora reconhece: a glória pertence a Deus, e Ele usa quem quer, como quer. Débora encerra seu cântico com ironia e sabedoria profunda. Ela menciona a mãe de Sísera, que o espera em vão, acreditando que ele está demorando por estar saqueando bens, violentando mulheres, vencendo guerras. Por que o seu carro demora a chegar?
Por que andam tão vagarosos os passos de seus cavalos? As damas que a cercam respondem: estarão dividindo os despojos, uma moça ou duas para cada homem. Débora expõe a crueldade e arrogância dos inimigos, mas por fim proclama: assim pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor, mas os que te amam brilham como o sol quando se levanta com força. O cântico termina. A batalha terminou. O povo voltou ao Senhor. E como promessa cumprida, a terra teve paz por 40 anos. 40 anos de refrigério, de aliança restaurada. Tudo começou com uma mulher que ouviu a voz de Deus e teve coragem de agir. Débora foi mais que juíza, foi mãe de uma nação. Ela nos ensina que a verdadeira liderança não vem da posição, mas da intimidade com Deus. Ela nos ensina que mulheres podem ser voz profética, espada espiritual e abrigo de sabedoria. Ela nos ensina que em tempos de escuridão, uma única chama acesa pode reacender toda uma geração. Quantas vezes o mundo parece um vale de trevas, cercado por opressão, medo e silêncio, mas mesmo hoje, Deus continua levantando Déboras, mulheres e homens que se posicionam, que oram, que julgam com justiça, que não se escondem. Talvez você seja chamado a ser como Débora, uma voz no meio do caos, uma mão estendida para os fracos, uma liderança gerada na presença de Deus. E talvez hoje seja o seu tempo de se levantar. Até que eu, Débora, me levantasse, até que me levantasse uma mãe em Israel. Em cada geração, Deus procura alguém disposto a se levantar. Ele procura corações que não se conformam com a opressão, que não se vendem ao silêncio, que ouvem sua voz no meio da confusão do mundo e dizem: Senhor, eis-me aqui. Hoje, Débora, pode ser você. Você que chora pelos filhos. Você que sente o peso de uma nação em crise. Você que carrega a palavra no coração e uma espada invisível nas mãos. Você pode não estar debaixo de uma tamareira em Efraim, mas talvez esteja em sua sala, orando, em seu trabalho, sendo luz, em silêncio, mas com o coração queimando de fé. A coragem de Débora não nasceu de seu carisma, nem de sua influência. Nasceu da presença de Deus. Ela era uma mulher de oração. Antes de julgar, ela ouvia. Antes de falar, ela buscava. Antes de agir, ela esperava em Deus. E isso ainda é verdade hoje. A força de uma mulher não está no grito, mas no joelho dobrado. Não está no controle, mas na confiança. Não está na pressa, mas na presença. Se você quer ser como Débora, comece buscando a Deus em secreto. Porque toda a autoridade pública nasce da intimidade particular com o Pai. Talvez você pense: mas eu sou pequena demais, fraca demais. Só uma mulher, só um homem, só um jovem. Mas não foi com muitos que Deus libertou Israel. Foi com poucos, foi com um coração disposto. A história de Débora nos ensina que não importa a sua posição, mas sua disposição. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu que governas os céus e a terra, Tu que, em tempos de guerra, levantaste uma mulher corajosa para trazer luz onde havia trevas. Hoje nós te pedimos, levanta-nos como Débora, dá-nos ouvidos atentos à Tua voz, corações inflamados pela Tua presença, olhos que enxergam além da escuridão, mãos que estendem graça e justiça. Levanta líderes cheios de compaixão, levanta profetas ousados, levanta homens e mulheres que não se curvam à cultura do medo. Ajuda-nos a não esperar pelos outros, mas a sermos nós a nos levantar, como Débora, como Jael, como tantos que confiaram em Ti. Senhor, renova o nosso chamado. Faz de nós uma geração que ouve, obedece e age. Em nome de Jesus, amém. Se esta história falou ao seu coração, se o Espírito Santo te tocou através da vida de Débora, não guarde isso só para você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que Deus ainda levanta heróis em tempos sombrios. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder as próximas histórias bíblicas cheias de propósito.
Deixe nos comentários: Senhor, levanta-me como uma Débora. Vamos orar juntos, como um povo que responde ao chamado de Deus. A tamareira de Débora não era apenas uma árvore, era um símbolo, um altar, um lugar onde decisões eternas foram tomadas. Talvez hoje essa árvore esteja em seu coração. Talvez seja hora de se sentar sob ela, ouvir a voz de Deus e dizer como Débora: eu me levantarei.